nós chegamos a um dos textos mais incríveis dos evangelhos. Obviamente, todos que estudam a palavra de Deus falam que o texto estudado é maravilhoso, porque estudam, a palavra de Deus é inspirada e perfeita, mas esse texto todos hão de convir que é realmente delicioso para muitas pessoas. João 3. E este texto, então, terá um sermão com o nome Nascer de Novo. Nascer de Novo. Nós consideraremos os versos de 1 a 13, versículos de 1 a 13, João 3. Os irmãos acompanhem a leitura, que diz: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos ouvido. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Vamos novamente orar? Pai, dependemos de Ti. Nenhum sermão neste mundo, por nenhum pecador, será tão glorioso quanto a mensagem que o Teu Santo Espírito inspirou nesse texto. Mas ainda mais, dentre os pecadores, o mais falho, hoje a falar aqui: não confio em mim, ó Deus. Nós não confiamos nas minhas palavras. Nós não confiamos, Senhor, na inteligência de cada um dos ouvintes ou nos nossos sentimentos. Nós confiamos em Ti, na Tua palavra. Conduz-nos. Ó Deus, confiamos no Teu poder e no Teu Santo Espírito. Nos guie, mostra-nos Cristo e veremos a Tua glória. Mostra-nos Cristo em graça e em verdade. E celebremos o Teu nome, nascidos de novo. Em nome de Jesus. Amém. A pergunta para mastigarmos esta noite é a seguinte: qual papel você desempenhou na sua salvação? Qual papel você desempenhou na sua salvação? Bom, antes de chegarmos ao ápice dessa pergunta e como ela é refletida no texto, queria falar com vocês e introduzir aqui, dizendo de uma canção que esteve na minha cabeça essa semana, uma canção em inglês muito conhecida, ainda mais na voz rouca, icônica, de Louis Armstrong. What a Wonderful World. Desculpa o meu inglês. No idioma, então, original, para quem lembra, I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and for you, and I think to myself, what a wonderful world.
que, traduzindo, a música diz assim, não só essa parte, mas a música diz: vejo árvores verdes, rosas vermelhas também, vejo-as florescer para mim e para você, e penso comigo mesmo, que mundo maravilhoso! E vejo o céu azul e nuvens brancas, o abençoado dia claro, a sagrada noite escura, e penso comigo mesmo, que mundo maravilhoso! As cores do arco-íris, tão bonitas no céu, estão também nos rostos das pessoas a passar, e vejo amigos se cumprimentando, dizendo como você vai, e eles estão realmente dizendo eu te amo. E ouço bebês chorando, e os vejo crescendo, eles vão aprender muito mais do que eu jamais vou saber, e penso comigo mesmo, que mundo maravilhoso. Sim, eu penso comigo mesmo, que mundo maravilhoso. É uma bela letra, que fala sobre o mundo, a criação de Deus, e a criação de Deus realmente é maravilhosa. A beleza da natureza criada por Deus é profunda, estonteante, seja por belas praias ou grandes cachoeiras, seja por águas cristalinas dos rios mostrando peixes coloridos, ou mesmo as cores do entardecer, como uma pintura nos céus, tão belas quanto o próprio raiar do sol, ou a neblina num dia frio, tudo isso é maravilhoso. O tamanho das montanhas, ou o pequeno trabalhar de um inseto, de uma formiga, ou o voar de uma joaninha com suas cores e suas pintas, ou a grande juba do leão e o seu rugido. Que mundo maravilhoso! E qual foi o seu papel na criação de tudo isso? Qual foi o seu papel na criação deste maravilhoso mundo? Ainda assim, por mais que nós vemos um mundo maravilhoso criado por Deus, tem a mim e a você neste mundo. E nós trouxemos o quê? O pecado. Ainda assim, para quem conhece a natureza de verdade, sabe que nem tudo está perfeito como parece essa música. Os céus poluídos, não só de belas chuvas refrescantes, mas também de grandes tempestades a destruir tudo. E aconteceu tempos atrás aqui em Prudente. Não só as ondas do mar, mas também tsunamis causando tragédias terríveis. Não apenas crianças brincando, mas também se maltratando, dizendo coisas horríveis, cometendo atrocidades. Não apenas de casais românticos, mas de relações perturbadoras. O saldo é destruição e corrupção, maldade, egoísmo. Na flora, se olhar, reina o quê? A morte, desmatamento. Na fauna, reina a morte, seja pela cadeia alimentar ou pela maldade dos próprios animais. E engana-se profundamente quem acha que o animal é bonzinho. Entre os seres humanos, reina a morte, seja natural, ou seja pelas mãos sangrentas dos próprios homens. Você vê tragédias e mortes, e você ainda diz que mundo maravilhoso. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, e vocês já continuam essa ideia na cabeça de vocês, se vocês decoraram o versículo. E no próximo, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, para condenar esse mundo, para acabar com esse mundo, então percebido também maravilhoso? Não! Para que o mundo fosse salvo por Ele. Haverá um novo mundo salvo por Ele. Haverá uma nova criação, em novidade criada por Cristo. Em Cristo, o mundo está sendo recriado. E nós veremos novos céus e nova terra. Em Cristo, tudo se faz novo. E quão maravilhoso será este novo mundo. E quão maravilhoso já é esta nova criação, este mundo novo que está sendo criado. Mas, qual é o seu papel na criação deste novo mundo?
Qual é o seu papel na criação ou na nova criação de Cristo? Seja na criação, seja na nova criação, você é criador? Você é criador? Nascendo como carne, você é criador de si mesmo? Nascendo como espírito, você é criador de si mesmo? No nascimento ou no novo nascimento, você é criador? Qual é o seu papel no seu nascimento? Qual o papel você desempenha nos seus nascimentos? Esse é um dos principais tópicos destes versículos. Depois de João falar sobre o primeiro milagre, transformando água em vinho, e falar de Jesus purificando o templo, apontando para a sua ressurreição, o livro dos sinais seguiu com Jesus fazendo vários sinais e não se confiando a homens, pois os conhecia. Jesus não precisava abrir o envelope para ler a carta, ele conhecia o coração dos homens e não se confiava a eles. Conhecendo o coração, ele sabe o mais profundo de cada um de nós. E nós passamos então para narrativas de conversas de Jesus com algumas pessoas. Conversas nas quais Jesus, aquele que conhece o coração, chega ao coração dessas pessoas, no mais íntimo delas. Primeiro Nicodemos, depois veremos a mulher samaritana e outros. Essas conversas que chegam ao íntimo do coração. Como está o seu coração para o Messias? Como está o seu coração para ouvir Cristo? Os sinais estão sendo mostrados, mas como eles são vistos? Não é de última importância ver os sinais, mas é importante nascer de novo. Vamos falar sobre o que é nascer de novo, hoje em 3 pontos. O primeiro deles é nascer do alto. É nascer do alto. Versículos de 1 a 3, vamos repetir. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto, respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pois bem, um homem chamado Nicodemos está interessado em Jesus, mas não muito aberto à verdade. Ele está ali representando os fariseus e o sinédrio, mas parece que ele está tentando cooptar Jesus, está tentando trazer Jesus para o seu lado, não querendo ir para o lado de Jesus. Fariseus formam um importante grupo religioso que vivia estudando as Escrituras e na tradição judaica. Sinédrio era o mais alto grupo de legisladores, então era a suprema corte dos judeus. Só não quero comparar Nicodemos com Alexandre de Moraes, para você não ficar muito triste, mas ele faz parte da mais alta corte judicial dentre os judeus. Nicodemos então foi procurar Jesus à noite. Alguns dizem por vergonha de ser visto e ser associado com Jesus, ou por outros motivos. João mesmo não explica o motivo, mas faz questão de citar que é à noite. E isso importa sim, porque João usa a noite no seu evangelho em várias vezes. A noite no evangelho de João faz alusão às horas da escuridão, em símbolo de trevas morais, trevas espirituais. João então faz um contraste do dia e da noite, da luz e das trevas. Então, quando o texto em João diz, este de noite foi ter com Jesus, ele também diz,
nas trevas do seu coração, ele foi ter com a luz. Obviamente, Nicodemos jamais será o mesmo depois disto. Nicodemos considera Jesus um mestre poderosamente dotado com a virtude divina, vindo de Deus. Mas ele não o considera o profeta prometido que haveria de vir, nem o Messias. Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, por causa dos sinais. Notem, contemplar, elogiar, se maravilhar com o poder de Jesus, não é suficiente. Assim, a pergunta que está oculta aqui na fala de Nicodemos é: o que sabemos é que você vem de Deus, mas quem é você? O que sabemos é que você vem de Deus. A resposta de Jesus a isto, como diz o texto, é simples e profunda. Então isso é algo que demanda resposta. Jesus é perfeito ao responder de uma forma profunda demais. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade, que em grego é amém, amém. Amém, amém, aqui no original. Amém, amém. Em verdade, uma solenidade de declaração fiel e verdadeira, digna de atenção e testemunho. Nós temos aqui algo que está sendo declarado para chamar a atenção de forma solene e verdadeira. Jesus está dizendo: vim de Deus, mas ninguém vê este reino de Deus sem nascer de novo. Vim de Deus, mas ninguém pode ver este reino sem nascer de novo. Você está vendo meus sinais e entende que eu vim de Deus, mas você não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode realmente ver os sinais, entender os sinais e ver o reino de Deus, ver esse maravilhoso reino que os sinais estão apontando, sem nascer de novo. O sinal não tem o seu sentido último, o seu propósito de existência totalmente contemplado por aquele que não nasceu de novo. E essa palavra, que aqui é traduzida por de novo, ou anothen, no grego, é uma palavra que significa também do alto. Então pode ser traduzida por do alto, ou pode ser traduzida por de novo, dependendo do contexto. Se você for no dicionário grego, hoje em dia, que ainda existe essa palavra, aparecerá acima. Acima. Primeiro contexto dele, acima. Então, no livro de João, essa palavra aparece 5 vezes. 2 delas, aqui nesse texto, como de novo. 3 delas, mais para frente, ainda no capítulo 3 tem 1, mas em outros tem outras 2. Então, 3 vezes como acima, como do alto. Impossível em português, lamento pelo nosso vocabulário, uma tradução perfeita que é impossível. Mas, garanto, e especialistas em grego podem garantir também para você, a palavra no original é perfeita, inspirada por Deus, porque o Espírito Santo selecionou essa palavra. Nicodemos, então, nos ajuda a traduzir aqui para o português, porque ele tratou, ele entendeu como se fosse o significado nascer de novo, ou seja, nascer segunda vez. Ele fala isso no versículo 4, nascer segunda vez. Ele está entendendo o significado de novo, não do alto. Mas não podemos deixar isso no radar, porque Jesus, no meio dessa conversa sobre esse novo nascimento, sobre essa nova geração ou regeneração, deve então, ele mostra que isso é obra do Espírito. Ela vem do alto, devemos entender isso. Nascer de novo é nascer do alto. Nesse sentido, nós estamos já retomando João 1,13. Lembra daqueles que creem
e são nascidos como filhos. Em João 1,13, eles não nascem do sangue, eles não nascem da vontade da carne, eles não nascem da vontade do homem, mas de Deus. Se nasce do alto. Irmãos, essa é uma verdade maravilhosa demais. É gloriosa demais. Nascemos do alto. Nascemos de Deus. Nascer do alto não se trata, obviamente, por uma mudança de postura. Não se dota simplesmente de uma transformação de atitudes ou de um quebrantamento, seja lógico ou sentimental. Se trata de algo que só o alto pode operar, transformação de natureza, milagre. Estamos falando de uma nova natureza surgindo e sendo criada. Mudar de água para vinho, reconstruir um templo em 3 dias, nascer de novo, nascer do alto. Regeneração, doutrina da regeneração. Regenerar é gerar de novo, tem que nascer de novo, tem que nascer do alto, necessário nascer de novo, nascendo do alto. Essa verdade se aplica a Nicodemos, um homem deste patamar. Então, se Nicodemos, com seu conhecimento, seu talento, seu entendimento, a sua alta posição, a sua integridade conhecida por todos, um homem da Suprema Corte, um homem autoridade religiosa, um homem autoridade política, não pode ver o reino de Deus, imagine eu, imagine você. Nicodemos vê Jesus como poderoso mestre vindo de Deus, mas Jesus diz que, mesmo assim, ele precisa nascer de novo. Não é sobre o Messias ter vindo, mas é sobre Nicodemos perante o Messias. Ou seja, não é apenas sobre Jesus ser o Messias, ou aquela interrogação intrínseca que Nicodemos está fazendo, quem és? Mas sim sobre Nicodemos estar pronto para o Messias revelado ali. A vida está perante Nicodemos, a vida está perante Nicodemos. Isso é muito grandioso, a vida está dialogando com Nicodemos. Importa que Nicodemos tenha essa vida. Para um judeu, com o pano de fundo de Nicodemos e suas convicções, ver o reino de Deus era participar do reino no fim dos tempos, experimentar a vida eterna, a ressurreição da vida. Então Jesus dizer para ele: nada do que você tem, nada do que você é importa. O que importa? Nascer de novo, nascer do alto. Isso é escandaloso, e a verdade de Deus é escandalosa para as nossas confianças em nós mesmos. A ideia de Nicodemos e dos fariseus é que todos os verdadeiros judeus participariam do reino. Jesus cria uma tensão perfeita e necessária aqui. Ninguém verá o reino de Deus sem nascer de novo. Não nascer judeu, nascer do alto. Não nascer da carne judaica, mas nascer do Espírito Divino. Precisamos aplicar isso em nossos corações. Você está pronto para o Messias? O Jesus revelado, você está pronto para essa revelação? Jesus é Deus, isso é fato. Jesus veio, isso é fato. Jesus virá, isso é fato. Mas você verá o reino de Deus? Não importa para você quem é Jesus, se você não estiver pronto para Ele se confiar a você, se revelar a você, se você estiver morto. Falamos sobre Jesus, anunciamos Jesus, lemos Jesus, cantamos Jesus essa noite, oramos Jesus essa noite, e pessoas aqui continuam longe de Jesus.
Você está pronto para o Messias? Você está pronto para saber de Jesus? Você tem ouvidos para ouvir de Jesus? Você tem olhos para ver realmente Jesus? Você tem um coração para crer em Jesus? Ou mais de uma vez você não entenderá os sinais? A vida está perante você em palavra e poder. Você tem a vida. Necessário é nascer de novo. Em Nicodemos nós vemos que um homem pode ver Deus em Jesus, mas não em si. É possível ver Deus trabalhando em Jesus e não ter Deus trabalhando em você. João 3, nós vemos um diálogo com Jesus. Só que Nicodemos em João 7 já está ali fazendo uma defesa de Jesus. E João 19, Nicodemos já está junto com José de Arimateia, dando um sepultamento digno de Jesus e se associando publicamente a Jesus. Nicodemos nasceu de novo. De tantos fariseus citados, um tem registrado que nasceu de novo. E você? Necessário é nascer de novo. Segundo ponto, nascer de novo é purificação e nova vida. É purificação e nova vida. Versículos de 4 a 7. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nicodemos, o grande mestre, não entendeu nada. Ainda incrédulo e confuso, pergunta: como nascer sendo velho? Pode voltar lá ao ventre da mãe e nascer segunda vez? Alguns consideram um homem tão sábio fazer uma pergunta tão brutal assim, de uma forma não eloquente, e consideram que ele está filosofando aqui, tá? Então, um homem já conhecedor, já maduro, já vivido, já com costumes e conhecimentos, vícios e paixões, uma sociedade construída ao redor dele que o construiu, ele começar do zero? Isso é impossível. É mais provável, ainda assim, que ele não esteja falando com esse nível de sociologia e filosofia. É provável que ele esteja falando: eu não entendi, isso é impossível. Como eu posso fazer isso? Eu posso providenciar isso? Eu posso fazer isso com o meu esforço? Então, ele se nega a entender sobre nascer do alto. Ele fez a opção aqui por entender nascer de novo. Ele foca no nascer segunda vez. Ele se nega a entender sobre nascer do alto e quer nascer de baixo de novo. Jesus, então, com maestria e perfeição, responde: amém, amém, te digo. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus expandiu a primeira alegação. Ele repete um paralelo aqui explicativo também. Nascer de novo, ou nascer do alto, vira nascer da água e do Espírito. E no original, os dois juntos, não é da água e do Espírito, não. Tem só um D. De água e Espírito, poderia ser. De água e Espírito, um combo só. Nascer de água e Espírito é igual nascer de novo. Nascer do alto. Uma coisa só. Junta. Impossível separar nascer da água e do Espírito. Impossível separar nascer da água e do Espírito. Seria um erro. Uma leitura só no português mesmo. Ver o reino, aqui é tornado entrar no reino, algo muito maior, fazer parte, não só ver, mas agora fazer parte, entrar, acessar o reino.
é expandido o entendimento. Então, no versículo 10, a gente já aproveita, Jesus vai censurar Nicodemos como mestre das Escrituras e alguém que não entende a linguagem de Jesus. Por quê? Porque a linguagem de Jesus é a linguagem das Escrituras. Ou seja, o que Jesus está dizendo estava escrito naquela época, ou seja, tem no Antigo Testamento. Nas Escrituras que Nicodemos estudava, nas Escrituras que Nicodemos é mestre. Espírito está constantemente associado ao princípio da vida em Deus. Mesmo na criação, o sopro da vida e a promessa de restauração também de Israel está envolvida no sopro ou no derramar do Espírito. Nós podemos falar disso em Gênesis, mas também podemos falar isso em Jó, por exemplo, Jó 34, 14 e 15. Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Então, Deus soprou nas narinas de Adão, e foi feita a alma vivente. O espírito soprado é vida. Só que o espírito soprado também é nova vida, é restauração. Então, Joel 2, naquela promessa de 28 a 32, diz: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. O chamado de restauração, o chamado de vivificar seu povo, dar nova vida a um povo rebelde, é o derramar do Espírito. A promessa de nova vida é o Espírito. A água também associada à vida. Em vários momentos, muita água, até punição. Mas nos interessa aqui a água como vida, renovação, purificação. Em tantos textos também, por exemplo, nós podemos comparar Salmo 1:3. Lembra do homem que medita dia e noite na palavra, que se afasta do mal? Salmo 1, versículo 13, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nutre, frutifica, por causa da água que está lá, para dar vida. Mas também em sentido de purificação tantas e tantas e tantas vezes em Levítico, em lavagens cerimoniais, como exemplo apenas Levítico 22:6. O homem que o tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas sagradas sem primeiro banhar o seu corpo em água. A água lava, a água purifica. Então, a vida no deserto nós precisamos de água. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração. A água é considerada vida e purificação também, a lavagem dos pecados. Então, em especial, a junção dos dois. Água e Espírito nos interessa ainda mais do que outros termos separados. Nós já entendemos alguma junção de água e Espírito quando vemos o derramar do Espírito. Vento não se derrama, água se derrama. Então o derramar do Espírito já tem incluído uma junção da água e do Espírito aí. Mas nós temos a ideia aqui especial em Ezequiel 36. Ezequiel 36, de 25 a 27, em que a água e o Espírito aparecem ligados na salvação. A água significando purificação de toda a nossa impureza. O Espírito retratando a transformação, a nova vida com um novo coração, que capacita as pessoas a obedecerem a Deus, viverem em Deus integralmente. Purificação, nova vida. Ezequiel 36, 25 a 27,
Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Purificação, nova vida, água e espírito. Como um mestre desse texto não pode entender o que é água e espírito, nascer da água e do espírito. Um mundo maravilhoso criado por Deus foi corrompido por nossos pecados. Morremos, a morte reina, o pecado habita nesse mundo, o mundo jaz no maligno. Precisamos de nova vida. Vida não desta terra, não deste mundo, vida do alto. Precisamos nascer do alto, em purificação de pecados deste mundo, em uma vida que não pertença a este mundo. Água que nos purifica da imundícia do nosso pecado. Espírito que nos dá vida, que não pertence ao pecado, mas pertence a Deus e a sua lei em fidelidade. Água que limpa do mal e do inferno. Espírito que traz o coração celeste, de carne, não mais de pedra. Nascer de novo e purificar. Nascer de novo, ter uma novidade de vida. Nestes versos em Ezequiel, Deus diz: eu aspergirei água pura, eu darei um coração novo, eu porei o meu espírito em vocês. A obra é dele. Não é você que opera o nascer do alto, o alto que opera o nascer em você. Não é você que se purifica, não é você que se dá nova vida, não vem de vós, é dom de Deus. De você pode vir apenas o que é de você, de Deus vem um novo você. De você vem alguém deste mundo, de Deus vem filhos celestes. Semelhante gera semelhante, carne gera carne, espírito gera espírito, natureza humana gera natureza humana, natureza caída gera natureza caída, natureza humana jamais gera natureza divina. Mas para que homens sejam nascidos do Espírito, Deus se fez carne. O alto veio a nós. O alto veio nos buscar. Jesus então repete: importa-vos nascer de novo. Aquele que estava representando os fariseus e o sinédrio, tentando trazer Jesus, tem a máxima para todos vocês. Agora no plural, para todos vocês, mostrando que é para todo fariseu, mostrando que é para todo judeu, mostrando que é para todos nós. Importa-vos nascer de novo. Nós precisamos aplicar isso em nosso coração. Só Jesus tem poder para salvar. Só Jesus tem poder para salvar. Não resta nada em você daquela maravilhosa criação que possa ser consertado por você mesmo. Purificação e nova vida não se tratam do conserto de uma parte quebrada e distorcida em você, mas da renovação de toda a sua natureza, de todos os aspectos de você. Não resta nada que não esteja podre pelo pecado. Daí se segue que não há nada em nós que não é imperfeito. Então necessário é nascer de novo. Não depende de nós, não conseguimos, não resolvemos, estamos mortos. E não adianta dar um empurrãozinho em um cadáver. Se você empurra um cadáver, no máximo você consegue trazê-lo para a igreja. Mas não pode
fazê-lo reviver. Só Jesus é vida, só Jesus pode fazer reviver, só Jesus, só Jesus, só Jesus. É necessário nascer de novo, é necessário Jesus. Creia nele, se arrependa, se curve, se humilhe, você precisa somente de Jesus. Só Ele pode salvar, só Ele pode fazer nascer do alto, só Ele purifica e dá nova vida. Não saia daqui pensando, eu vou resolver, saia daqui desesperado em si mesmo e esperando em Cristo. Só Cristo purifica, só Cristo dá nova vida. Necessário nascer de novo. E o nascer de novo, terceiro ponto, é céus invadindo a terra. É céus invadindo a terra. Glória a Deus por isso. A partir do versículo 8 ao versículo 13. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. O vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Não controlamos o vento. Não sei de onde vem, não sei para onde vai. Assim é nascido do Espírito, assim é o nascido do Espírito. O vento não pode ser controlado ou entendido em seu agir pelos seres humanos. Óbvio que há quem sugira estocar o vento, mas isso é impossível. Nós podemos testemunhar os seus efeitos. Onde está o Espírito, os efeitos são inconfundíveis, são visíveis, são notáveis. Nós não controlamos a sua origem, nem o seu destino, apenas testemunhamos os seus efeitos, visíveis, perceptíveis. É como ouvir o som do vento, ver as folhas balançando. Isso é ver as mudanças de comportamento de alguém que nasceu de novo. Terá frutos, terá efeitos. Não é algo que será invisível, mas algo que será visível. É algo que se opera do alto, mas algo que transforma, invadindo este mundo. Aquilo que é dos céus está invadindo este mundo. Aquilo que é dos céus e de um mundo muito mais maravilhoso está invadindo as maravilhas que nós distorcemos deste mundo. Glória a Deus por isso. O homem não causa o agir do Espírito, assim como não pode fazer o vento soprar. Isso vem dos céus. Não é controle nosso, nem vontade nossa. Você contribui, se você fizesse as contas, mais para a sua geração no ventre da sua mãe do que para a sua regeneração. Ou seja, não contribui nem para um nem para outro. Assim como ninguém contribui para o seu nascimento físico, o ser humano não tem qualquer participação ou mérito em seu nascimento espiritual. Trata-se de uma obra inteiramente realizada por Deus, e glória a Deus por isso. E assim creram os batistas, ainda que nas últimas décadas tenham abandonado essa convicção, tantos deles. A declaração de fé que nós, em Convenção Nacional, seguimos até 1985, dizia o seguinte, artigo 7º da Graça e Regeneração, abre aspas, oremos que, a fim de serem salvos, os pecadores devem ser regenerados, ou nascidos de novo. Pula para frente, que sua evidência apropriada aparece nos santos frutos do arrependimento, fé
e novidade de vida. Glória a Deus, é isto mesmo. É isso que a Escritura diz. Ou seja, o vento sopra onde quer, mas ouvimos o seu som. Mas vemos os efeitos. O Espírito Santo regenera, nasce de novo um Filho de Deus, e nós vemos os frutos. Frutos de arrependimento, fruto de fé. Advém do novo nascimento. Só que, após 1985, em mudança e desalinhamento histórico, os batistas mudaram para a tolice que vemos hoje em dia na Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Artigo 5º, salvação. Há duas condições para o pecador ser regenerado: arrependimento e fé. Estão vendo que mudaram? O regenerado tem fruto de arrependimento e fé. Mudou para o quê? Condição para a regeneração, arrependimento e fé. Como se a carne produzisse espírito. Condições, não frutos. Blasfêmia, digo com segurança. Não segurança em mim, segurança nas Escrituras. Nossa igreja não compactua com isso, pois as Escrituras não compactuam com isso. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E notem, 1 aos Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural, ou seja, a carne, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A carne vai aceitar o Espírito? A carne pode ouvir uma pregação espiritual e frutificar da carne arrependimento e fé que tragam o Espírito? Não, a carne rejeita as coisas do Espírito. O homem natural não aceita as coisas do Espírito. O homem natural não pode entender. Se a pregação das coisas celestes não podem ser aceitas, não podem ser entendidas, o que é carne sempre será carne, a menos que o Espírito faça nascer Espírito. É impossível arrependimento e fé serem condições para a regeneração. Não há fé antes da regeneração. Não há aceitação antes da regeneração. Não há arrependimento antes da regeneração. Não há nada na morte que seja útil para a vida. A vida, nova vida, vida do alto, é ato de Deus. Onde? Onde o vento quer. Onde o Espírito quiser. Nicodemos, ainda incrédulo e confuso ouvindo tudo isso, diz o quê? Como pode suceder isto? Cirúrgico, preciso, necessário, poderoso, sábio, maravilhoso. Jesus destrói Nicodemos ao dizer: você é mestre e não entende? Você ensina e não sabe? Você é especialista e não conhece? Você aqui hoje pode achar rude da parte de Jesus, mas é simplesmente fantástico. É o que Nicodemos precisa ouvir, e nós precisamos ouvir coisas que doem, mas curam. Nicodemos não falará mais aqui. De um diálogo vai passar para ser um monólogo. E vem um amém, amém te digo. Solene, verdadeiro, importante discurso de Jesus. Quem ouviu tanto amém, amém assim? Que privilégio de Nicodemos. Nicodemos é um homem em trevas, mas privilegiado pela luz e será transformado por ela. Ninguém teve um diálogo ouvindo na verdade, para si de Cristo, como ele. Em verdade te digo que dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto. Eu digo que sei, eu falo do que vi. Você não crê. Você, Nicodemos, diz que vim de Deus. Eu digo de Deus. E você não acredita em mim. Você não aceita o nosso testemunho. Se trata de coisas terrenas.
Não estou falando do que está acontecendo lá nos céus dos céus, mas o que está acontecendo aqui à sua vista. Estamos falando de vento que está soprando aqui, você ouve o seu som. Perante você, pertence aos céus, mas está acontecendo aqui, algo celeste, poderoso e superior acontecendo aqui, invadindo a terra. Há um milagre celeste destruindo os moldes deste mundo caído. A nova vida, a salvação, a redenção está aqui. A redenção está aqui, a eternidade está invadindo esse mundo. Como você pode viver normal perante essa verdade? Como você pode ignorar coisas tão poderosas e viver uma vida pífia dentro do tempo? Como? A regeneração está aqui, está no hoje. O nascer do alto está aqui. Só por um motivo, porque o alto, Cristo Jesus, veio aqui. É por isso que a regeneração está aqui. O novo nascimento é o maior milagre que Deus já realizou. É maior do que quando Deus criou o mundo físico do nada. É quando Deus transforma pecadores em santos. E isso já está entre nós. É algo dos céus e já está entre nós. E o reino já está entre nós. Não é só vindouro, mas está aqui. O reino salvador e transformador de Deus, tem alguns aspectos já inaugurados, na pessoa, nas obras, na mensagem de Jesus. O reino já estava lá, perante Nicodemos, dizendo amém, amém. O reino está aqui hoje, diante de nós. E o reino ainda virá, em poder e glória. E aí, você verá um mundo maravilhoso que Deus está fazendo. Aí poderemos cantar uma nova canção. What a wonderful world. Mas precisamos entender, qual foi o seu papel na criação deste mundo aqui, físico e maravilhoso também? Que papel você desempenhou no seu nascimento? Você escolheu a vida que você iria ter? A família na qual você iria nascer? Escolheu o ventre? Decidiu a cor dos seus olhos? Foi você que optou o tipo de cabelo que você tem? A cor da sua pele? Foi você? Da mesma forma, qual foi o seu papel na criação do mundo perfeito que Jesus inaugura? Neste mundo perfeitamente maravilhoso, que papel você desempenhou no seu novo nascimento? Qual é o seu papel? Jeremias 13, 23 nos diz: pode, acaso, o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Você não consegue nascer de novo, você não consegue se salvar. Teria que você conseguir mover uma montanha, mas só Jesus pode. O mundo que nós destruímos por nossas escolhas não foi feito por nossas escolhas. O mundo perfeito de Cristo, muito mais além, muito mais poderoso, não é feito das nossas escolhas. As suas escolhas são morte. Jesus é vida. Precisamos aplicar isso em nosso coração. Perante um vento que sopra onde quer, você se sente ameaçado ou maravilhado? Ameaçado ou maravilhado? Perante a soberania de Deus, você se sente ameaçado na sua soberania ou maravilhado? Você ama mais a escolha de Deus ou a escolha do homem? O maravilhoso John Piper, maravilhoso pela obra divina, não por ele mesmo, tá? Fala sobre duas categorias, é dele que vem essas duas categorias, dos que ouvem, que não mandam na própria salvação. Os ameaçados, então aqueles que idolatram a autodeterminação, a escolha humana,
e ficam ofendidos por não terem a palavra final sobre a sua própria salvação. E os maravilhados, os deslumbrados, aqueles que reconhecem que estavam completamente mortos e escravizados pelo pecado, e por isso celebram o fato de que Deus é livre e poderoso o suficiente para invadir as suas vidas, enchê-los do Espírito, limpá-los dos seus pecados e dar nova vida eterna, inesgotável, abundante e perfeita no mundo que Ele está construindo, independente da minha própria incapacidade. Você se sente ameaçado ou maravilhado? A conclusão: o pregador George Whitefield, um gigante pregador inglês, usado por Deus para milhares de conversões, pregou inúmeras vezes o sermão: você precisa nascer de novo. E quando perguntaram para ele, por que você sempre repete essa frase? Sabe o que ele respondeu? Porque você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você não precisa resolver nada. Você não precisa entrar no ventre da sua mãe. Você não precisa se consertar. Você precisa nascer de novo. Nada mais resolve, nada mais te salva, só Jesus, só a vida. Então a nossa conclusão é um apelo urgente. A salvação não depende de uma linhagem judaica, não depende de ler a Bíblia, de frequentar a igreja, ou de ser uma boa pessoa como Nicodemos. A salvação depende inteiramente de um ato soberano de Deus na alma humana. Ao Senhor pertence a salvação. A salvação não pertence a você. A salvação não pertence a esse mundo. É nascer do alto, é ser purificado, é ter nova vida, é ver os céus invadindo a terra. Deus seja louvado pela salvação que Ele, pela sua vontade, opera nesse mundo. Encerramos lembrando do que Jonas falou quando ele estava lá dentro do ventre do grande peixe, no mais profundo abismo, em símbolo da nossa alma e da nossa morte. Jonas chega a uma conclusão, em Jonas 2,9, a última frase. Leiam a última frase da oração de Jonas, que vai fazê-lo, pela graça divina, ser tirado do ventre da baleia e emergir do mais profundo abismo. Qual é a conclusão? Leiam a última frase desse versículo. Isso é uma leitura com voz, agora uma leitura com fé. Leiam. Isso tira do abismo essa confissão de joelhos quebrados perante a cruz, olhando para Cristo, olhando para a sua insuficiência, pode te conduzir à vida eterna. Ao Senhor pertence a salvação. Necessário é nascer de novo. Vamos orar. Majestoso Deus, a Tua palavra é deslumbrante, porque mostra um mundo criado pelo maravilhoso Criador, Tu, ó Deus. Mostra que nós destruímos este mundo por causa do nosso pecado, mas mostra que o Seu poder é superior. Onde o nosso pecado abundou, superabundou a graça, e em graça e verdade é revelada a salvação, Cristo Jesus, construindo nele nova vida, construindo nele novo mundo e restaurando todas as coisas. Esse Cristo é o nosso Cristo, o desejo da nossa alma, o Salvador e Senhor das nossas vidas, a quem pertence a salvação. Ó Deus, que em nossa vida bendigamos o Teu nome, que em nossa vida proclamemos a Tua salvação e entendamos que só Jesus tem poder para salvar. Façamos isso em fé e confiança, dados por Ti, frutos da regeneração do Teu Santo Espírito. É Teu o poder, é Tua salvação.
e que ela nos atinja. Clamamos a Ti, suplicamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.